O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 18, é o texto que nós vamos nos basear nesta noite para falar com os irmãos a respeito da oração, tem várias coisas, irmãos, que identificam, que marcam a identidade da Assembleia de Deus aqui no Brasil, como o compromisso com a doutrina. A Assembleia de Deus brasileira, ela tem mais de 100 anos, já completou 110 anos em junho. É uma igreja que tem uma identidade. A Assembleia de Deus brasileira, ela é marcada, é identificada com o seu compromisso, o compromisso que tem com a doutrina, o compromisso que tem com o poder pentecostal. Nós cremos, somos uma igreja pentecostal, cremos no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais. É uma igreja comprometida com a evangelização. A Igreja Assembleia de Deus, irmãos, é a igreja que mais ganha alma para Jesus no Brasil, é a Igreja Assembleia de Deus. Infelizmente, também é a igreja que mais perde membros e almas. Tem muitas igrejas por aí que são parasitas, não ganham uma alma para Jesus, não evangeliza ninguém, mas vive atrás de membros da Assembleia de Deus. Procurando pessoas insatisfeitas e tal, e querendo, oferecendo uma proposta inovadora, uma coisa que atraia, um divertimento, um entretenimento, mas não evangeliza ninguém. Os membros, quase todo, foi ganhado para Jesus em outras igrejas. E isso, irmãos, é quem não evangeliza. A Assembleia de Deus é uma igreja que evangeliza, é uma igreja marcada também pela prática da oração. Sábado passado eu estive lá na comunidade de Mariana, ali município de Caraúbas, na posse do pastor Laílson, que tomou posse ali como pastor, novo pastor ali daquele lugar, uma área missionária rural, bem afastada da cidade. Tem poucas casas, não sei aqui quantos irmãos conhecem ali, naquela região, fica naquela pista entre Caraúbas e Apodi. Então, a gente foi ali naquele culto, tem uma igreja ali, para chegar ali, passa por uma várzea, é toda uma zona rural, que o acesso não é muito bom, não tem tantas casas assim, é uma comunidade de poucas casas, mas ali, irmãos, tem uma igreja. Ali tem um povo que louva e que adora o nome do Senhor, e tem uma família pastoral que está ali, que não tem a sua vida por preciosa, está ali fazendo a obra de Deus. E eu muito me alegrei com tudo que vi ali, e vendo os irmãos servindo a Deus com alegria, aquele pastor ali com a sua família, sua esposa, se gastando e se deixando gastar pela obra de Deus. Porque tem muita gente, irmãos, aí no mundo, que acha que todo pastor é rico igual esses televangelistas que aparecem na televisão. Esses pastores aí da televisão, eles não representam os pastores do Brasil. Tem muita gente aí que só a misericórdia de Deus. Era melhor que ele nunca tivesse um canal de televisão nem de rádio. Era melhor que ele ficasse dentro das quatro paredes, e muitas vezes falar muita coisa que não condiz com a palavra de Deus. Mas, irmãos, nós louvamos a Deus pela grande quantidade de pastores, de homens e mulheres de Deus que trabalham na obra do Senhor, que se doam, que se entregam pelas almas. Não é toda igreja que tem coragem de abrir uma congregação no lugar daquele, não, irmãos. E assim como aquele lugar, muitos outros aqui da cidade de Mossoró, em muitas periferias aqui de Mossoró, não é toda igreja, não é toda denominação que tem coragem de abrir um trabalho, não é todo obreiro que tem coragem de ser pastor em muitos lugares aqui desta cidade, tanto da zona urbana como da zona rural. Mas o Espírito Santo, irmãos, que está na igreja, ele distribui dons e talentos ao seu povo e dá ânimo às pessoas, dá coragem, dá força e impulsiona homens e mulheres destemidos, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Se você for imaginar, irmãos, analisar apenas pelo lado material, você vai dizer, esse homem é doido, como é que ele sai daqui de um conforto desse e vai ali fazer a obra de Deus? Com que objetivo? Ele não vai para ganhar nada, ele vai só para dar. Aleluia. Muito mais, irmãos, renunciou Jesus
Como diz o hino, ele deixou o esplendor da sua glória, e ele se fez carne e habitou entre nós, e ele disse: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. E eu louvo a Deus, irmãos, por muitos obreiros e obreiras que trabalham de dia e de noite, né, para o reino de Deus, cuida de pessoas, cuida das almas, e assim a Assembleia de Deus está em tudo quanto é lugar você encontra uma Assembleia de Deus. Às vezes eu costumo dizer, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. E às vezes eu digo, brincando, eu digo: onde tiver 2 ou 3 casas em qualquer lugar, ali tem uma Assembleia de Deus no meio delas. E o nosso papel é esse, irmãos, evangelizar. Ah, mas aquele povo ali não tem renda, a igreja ali, o que pode render ali não dá nem para pagar a energia. Mas nós, irmãos, não estamos atrás de lucro, não estamos atrás de renda, nós estamos com o compromisso de proclamar a palavra de Deus. E as igrejas que são superavitárias, elas financiam essas igrejas deficitárias. Os dízimos e as ofertas que os irmãos entregam na casa do Senhor, financia toda a obra do Senhor. E assim a igreja vai crescendo e as pessoas são evangelizadas. Então, a nossa igreja tem os seus defeitos, nós não somos perfeitos, porque todo mundo aqui é imperfeito. Aqui perfeito é só Jesus, irmãos. O cabeça da igreja é perfeito, mas os membros, que somos nós, cada um temos as nossas falhas. Mas Jesus é perfeito. Mas apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, Deus nos usa para proclamar a palavra, para poder pregar o evangelho, para discipular os novos convertidos, e assim a obra de Deus vai crescendo. E glórias ao nome de Jesus por isso. Então, irmãos, a Assembleia de Deus é uma igreja que é marcada, que é identificada pelo seu compromisso com a doutrina, pelo poder pentecostal, pela evangelização e pela prática da oração. Nós vamos, ao longo aí de 4 cultos de doutrina, falar sobre esses assuntos, doutrina, poder pentecostal, evangelização e oração. E nós vamos começar hoje por oração. Estamos aí na Nordeste para Cristo, temos esse grande trabalho de evangelismo e vamos orar mais ainda, vamos intensificar nossas orações para que o dia 11 seja o dia, irmãos, de uma grande colheita de almas para o reino de Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, o que é orar? É importante a gente entender que orar não é a mera repetição de palavras. Orar é diferente de rezar. Eu fui católico, e quando eu estava na igreja católica, eu aprendi a rezar várias rezas decoradas que eu repetia, Eu repetia aquelas rezas ali porque era decorada. Mas, irmãos, esse não é o conceito bíblico de oração. Orar não é usar de vãs repetições. Inclusive, Mateus capítulo 6, versículo 7, eu peço a ajuda dos irmãos aqui para ir colocando os versículos. Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus, quando ensinou a respeito de oração, ele disse: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Noutra tradução diz: não useis de vãs repetições. Então não é um mero exercício mecânico da boca ficar repetindo uma coisa. Isso não é oração. Quando a gente vê Jesus falando sobre o Pai Nosso, não tem problema nenhum você, quando estiver orando, recitar o Pai Nosso. Não tem problema nenhum. Isso não é pecado em canto nenhum. Agora, a gente só não deve, irmão, ficar repetindo isso como uma coisa mecânica, como um disco que enganchou lá a agulha. Antigamente, talvez a geração de hoje não conheça isso, mas antigamente era disco de vinil tocado naquelas radiolas, tinha aquela agulha, e quando o disco arranhava, aí enganchava ali, aí ficava repetindo aquilo ali, até a pessoa chegar lá e levantar a agulhazinha e ele continuar. Então, às vezes, irmãos, tem pessoas que vão orar, e fica repetindo a mesma coisa e acha que por muito falar será ouvido. Então, isso é uma coisa muito mecânica. É como
uma gravação. Às vezes eu recebo ligação de telemarketing. Irmãos, tudo fala a mesma coisa, sabe? Dispara aquela metralhadora giratória, é a mesma coisa, é aquela coisa decorada, né? Mas oração não é isso, irmãos. Então, não tem problema nenhum a gente recitar o Pai Nosso na oração, mas o Pai Nosso, Jesus falou como um modelo de oração. O mais importante é o conteúdo, é como um modelo de oração. Orar é praticar comunhão com Deus, buscando a sua presença. Salmo 42, versículos 1 e 2. Vamos ler Salmos 42. Abra aí a sua Bíblia, vamos fazer o exercício. Hoje é culto de doutrina, é culto de instrução da palavra de Deus. Então é importante a gente manusear a palavra do Senhor. Salmos 42, versículos 1 e 2, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, irmãos, orar é praticar essa comunhão com Deus, é ter essa intimidade com Deus, é buscar esse relacionamento com o Senhor. A gente só conversa com pessoas às quais nos relacionamos. Então a oração é uma maneira, é uma das maneiras que você tem para dialogar com Deus, para conversar com Deus. A melhor definição de oração é essa, é conversar com Deus. Conversar o quê, pastor? Você conversa aquilo que você quiser conversar com Deus naquele momento. Ah, mas eu não sei orar, eu não decorei. Não precisa decorar nada, a coisa tem que ser natural, fala com o Senhor. Eu sei que, às vezes, no começo, no início, a gente tem dificuldade, mas depois as coisas vão fluindo. Você fala no seu português, você fala com o seu linguajar, não precisa estar decorando palavras bonitas. Ah, porque aquele irmão ora tão bonito. Não imite ninguém. Fale na sua intimidade com Deus, do seu jeito, da sua forma, com as suas palavras, da forma como você se expressa, que Deus entende você. Ele sabe todas as coisas. Então, oração é uma conversa, oração é um diálogo, oração não é um monólogo, oração é uma via de mão dupla. Você fala com Deus e Deus fala com você. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus, irmãos, fala conosco, o Espírito Santo fala conosco. Paulo, ele falou, 1 Coríntios capítulo 12, que quando a gente não era crente, a gente servia a ídolos mudos que não falam, mas agora servimos a um Deus vivo. Ele fala conosco de muitas maneiras, de diferentes formas, Deus fala conosco. Então orar é isso, é dialogar com o Senhor, é conversar com Deus. Glórias ao nome de Jesus. É relacionamento. Com que postura devemos orar? Será que existe uma postura certa de orar? O que é certo orar? É orar em pé? É orar deitado? É orar de joelho? É orar sentado? De que forma? Qual é a postura certa do nosso corpo para orar? Meus irmãos, a Bíblia, ela não fecha questão quanto a isso. Não existe uma postura certa ou errada, vamos dizer assim, para orar. A gente vê na Bíblia pessoas que oraram em pé, pessoas que oraram deitado, pessoas que oraram sentado, e pessoas também que oraram de joelhos. Você pode orar com diferentes posturas. O mais importante do que a postura do corpo é a postura do coração. Isso é que é mais importante. Não pense, irmãos, eu estou aqui, o meu pedido aqui é mais difícil de Deus fazer do que o pedido de Tiago. Então eu vou aqui esfregar minha cara no chão para poder me humilhar, e eu vou e tal, fazer isso, eu vou orar plantando bananeira de cabeça para baixo e não sei o quê. Eu vou me deitar aqui e fico rolando no chão. Não, irmãos, essas coisas não impressionam Deus, não. Essas coisas não impressionam Deus. O que vale é a atitude do coração.
Então a gente, inclusive, tem até que ter cuidado quando a gente for orar assim publicamente, como na igreja. A gente está orando na casa do Senhor, seja num culto de doutrina, culto de oração ou círculo de oração, a gente precisa até ter cuidado com determinadas posturas, porque se às vezes a gente fizer determinadas posturas, pode até chamar a atenção, né, da pessoa, ficar com o corpo em posição assim, que pode chamar a atenção e provocar a sensualidade de outros. Então a gente tem que ter prudência, tem que ter cuidado, evitar ficar deitado no chão. Quem quiser orar deitado, ora deitado lá na sua casa, na sua cama, na sua privacidade, mas na igreja não convém, não convém. Então a gente precisa tomar determinados cuidados para não adotar determinada postura de oração na igreja, que pode ter uma pessoa cabida perto de você e aí o negócio não vai dar certo. Que às vezes, irmão, tem gente gaiata, né? Às vezes tem gente gaiata e cabida, né, que pode isso não dá certo. Então a gente precisa ter cuidado. Nós temos muito costume de orar de joelhos. Tem até um corinho que diz que de joelho é melhor. A gente tem esse costume, na Assembleia de Deus, nós temos o costume que quando a gente chega na igreja, a gente dobra os joelhos e ora a Deus, conversa com Deus. O culto começa desde o momento que a gente dobra os joelhos para orar ao Senhor. Salmo capítulo 34, versículo 17 e 18. Então, o mais importante, irmãos, o mais importante é a postura do nosso coração e não a postura do nosso corpo. Salmo 34, versículo 17, diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O nosso Deus é um Deus que ouve oração. Inclusive, foi lido aqui, nesta noite, na leitura oficial, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, não é vão, irmão, a oração que você faz. Não é vão, irmão, irmã, a oração que você faz. Porque os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, Deus está perto de quem, irmãos? Daquele que tem o coração quebrantado. Deus, ele salva aqueles que estão os de espírito abatido. Então, é importante o quebrantamento do coração. Nós não podemos entrar na presença de Deus como aquele fariseu. O fariseu, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Eles foram orar, foram ao templo orar, e Jesus disse que aquele fariseu, que era aquele homem religioso, de grande destaque e aceitação na sociedade, que todo mundo dizia que ele era crente, se ele não for para o céu, ninguém mais. Oi. Então, irmãos, o fariseu, ele foi orar, só que o fariseu se apresentou diante de Deus não com o coração quebrantado e contrito. Ele foi diante de Deus cheio de pompa, cheio de boas obras, dizendo, graças te dou porque eu não sou como este publicano, porque eu dou o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho. Ele foi orar a Deus, irmãos, falando das suas obras, falando das suas pretensas qualidades. Enquanto que o publicano foi orar a Deus e ele foi quebrantado, ele foi humilde e disse, tem misericórdia de mim. Ele não tinha coragem nem de olhar para o céu, batia no peito e pedia e clamava pela misericórdia de Deus. E Jesus disse que aquele fariseu não foi justificado, mas o publicano que se humilhou, o publicano que estava com o coração quebrantado e contrito, foi este que foi justificado. Irmãos, ninguém se disfarça diante de Deus, ninguém enrola Deus. Tem gente, irmãos, que enrola os homens, mente para os homens, fala tanta coisa, mas para Deus, irmãos, ele não tem coragem. Por quê? Porque ele sabe que Deus é onisciente,
Ele sabe, irmãos, que o raio-x de Deus, ele enxerga o profundo e o escondido, até as motivações do nosso coração. Quando um cara é muito metido, gosta muito de falar de si mesmo e tanta coisa, irmãos, é porque ele gasta pouco tempo na presença de Deus. Ele não conhece a presença de Deus, porque quando entramos na presença de Deus, a gente tem aquele sentimento que teve Isaías no capítulo 6, aquele sentimento que estava na presença de um Deus santo. Ai de mim que eu vou perecer, porque eu estou na presença de um Deus santo. Ele treme diante da glória, da santidade de Deus. Ele se sente pequeno. Quem anda com Deus, quem ora a Deus, quem anda na presença de Deus, se sente pequeno. Quem se sente grande, quem se sente inchado, quem acha que é muita coisa, é porque ele não anda na presença de Deus. Porque a presença de Deus nos apequena. A presença de Deus nos humilha. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vivamos na presença do Senhor, irmãos. É o melhor antídoto contra a arrogância. É o melhor antídoto contra o farisaísmo, é andar na presença de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então, o mais importante, irmãos, para a nossa oração é a postura do nosso coração. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Onde podemos ou devemos orar? Devemos orar em particular, Jesus disse, Mateus 6:6, você pode orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora em segredo com o seu Pai celestial e o seu Pai te ouvirá. Podemos orar em casa. Inclusive, quando Pedro foi preso, a igreja estava fazendo a campanha de oração lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Estava orando lá na casa da irmã, pedindo a Deus, para Deus soltar Pedro, para Deus dar livramento a Pedro. E Deus deu livramento a Pedro. Então, nós podemos orar em casa, em particular, e em qualquer lugar, irmãos, dirigindo, viajando, em qualquer situação a gente pode orar. Mas existe alguns locais especiais de oração. Atos 16 e 13. Leia aí Atos capítulo 16, versículo 13. Lá em Filipos, quando Paulo estava fazendo ali a obra missionária, os irmãos ali daquela cidade tinham um lugar lá que eles reservavam para a oração, um lugar que eles costumavam orar. Capítulo 16, versículo 13 de Atos dos Apóstolos. Na tela. E no dia de sábado saímos fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, ali, naquele lugar, fora da cidade, à beira do rio, era um local que os irmãos ali da cidade de Filipos costumavam se reunir para orar. Era um local que eles tinham aquele costume de orar ali naquele local. Então, às vezes, a igreja, os irmãos, podem ter o costume de reservar determinados locais para oração. Tem gente até que tem casa, não, esse aqui é o quartinho da oração. Esse cantinho aqui é reservado para mim orar, para estar sós com Deus, longe de qualquer interferência. Mas Jesus, irmão, chamou o templo de casa de oração. Quando ele expulsou os vendilhões do templo e disse, assim como está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração. Então, o templo, é importante que a gente diga isso. Aqui tem novos convertidos e que precisa saber disso. A igreja somos nós, a igreja são as pessoas. Aqui é o templo, essas 4 paredes aqui é o templo, é uma construção civil de tijolo, de concreto, de ferro, que aqui nos abriga. Aqui foi construído com esse propósito da gente se reunir e adorar a Deus. E aqui, irmãos, é um lugar de oração.
Por isso que a gente precisa ter cuidado, irmãos. A gente não pode, o fato do templo não ser a igreja, a gente também não pode transformar a igreja numa boate, não pode transformar a igreja num salão de festa. Não, a gente tem que também ter respeito e reverência com a casa do Senhor. Por isso que Jesus expulsou lá aqueles vendilhões do templo e disse: a minha casa será chamada a casa de oração. É bom, é gostoso orar na casa do Senhor. A gente ora em casa, ora no nosso quarto, mas é bom também orar na igreja. Pedro e João foram ao culto de oração no templo, às 15 horas, às 3 da tarde. Atos capítulo 3, versículo 1. Os judeus, irmãos, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia, né? Ele tinha esse costume, e diz aqui, Atos capítulo 3, versículo 1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles foram ao templo na hora da oração, ou seja, tinha culto de oração ali no templo, tinha uma hora marcada para orar. Ah, pastor, mas isso não é religiosidade? Eu fico muito preocupado, irmãos, com determinados discursos de irmãos que ele fica falando a religião, a religiosidade, a religião. Por trás desse discurso tem muita coisa aí, né, muita espinha de peixe para engasgar muita gente. É bíblico e a gente vê na palavra de Deus os irmãos se reunindo para orar, os irmãos se reunindo para cultuar a Deus, os irmãos servindo a Deus no templo. Então, não tem nenhum problema você ter culto. Nós temos aqui culto de oração, temos consagração, terça-feira, dia de consagração, toda terça de manhã, não, Rubiaça? Toda terça de manhã, dia de consagração, inclusive no próximo sábado, que é o sábado que antecede o culto da família, vai ter aqui na central, oração pelas famílias. Então, todos os pais são convidados, a irmã Ellen vai estar aqui, nós estaremos aqui também, orando pelas famílias, para Deus abençoar os pais, os filhos e ajudar todas as famílias. Vamos orar pelas famílias. Tem culto de oração, tem círculo de oração, tem muitas atividades de oração na igreja. Então, isso é bom e é necessário. Inclusive, até mesmo fazer campanha de oração. Às vezes tem crente que fica assim meio, rapaz, esse negócio de campanha de oração, isso não é coisa de igreja neopentecostal, não. Irmãos, não. É coisa de neopentecostal, algumas campanhas de oração com uns elementos estranhos aí, a palavra de Deus, com negócio de rosa ungida, negócio de sal grosso, de água, não sei o que mais lá. Não, essas coisas aí não é de Deus, não. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Mas campanha de oração nada mais é, irmãos, do que a igreja orar com propósito, orar com uma finalidade definida. Então, isso não há problema, não há pecado nenhum. Inclusive, Jesus, ele quando voltou para o céu, ele disse, olha, vocês vão para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz em Atos 1:14, que todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica, buscando o quê, irmãos? O cumprimento da promessa do batismo no Espírito Santo. E quando é que veio o batismo no Espírito Santo? 10 dias depois. A campanha de oração ali durou 10 dias. Foi até Jesus batizar com o Espírito Santo. Eles estavam ali o quê, irmãos? Orando com propósito. Era uma campanha de oração. Eles estavam ali orando por aquele propósito. Ah, irmãos, mas Jesus não mandou eles ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Ah, a gente não pode ficar orando, a gente tem que sair, porque enquanto ficar 10 dias orando, as almas vão perecer. Não é assim, irmãos. Jesus mandou ir pregar o evangelho a toda criatura, mas disse, mas antes vocês vão lá para Jerusalém e não saia de lá até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram. E como resultado ali daquela campanha de oração, todos eles foram batizados no Espírito Santo. Quando devemos orar? Embora a Bíblia não estabeleça um número de orações por dia ou a duração de cada oração, todavia devemos considerar a oração como um hábito. Quando a gente quer, irmãos, botar regra,
olha, você tem que orar 4 vezes por dia, né? De 2 em 2 horas. Você tem que ser assim, assim, assim. Quando a gente quer amarrar as coisas, botar um roteirozinho, uma receita de bolo, aí, irmãos, o Espírito Santo já cai fora. Porque é o homem querendo manipular as coisas. Então não existe uma quantidade certa de horas para ninguém orar. Não existe assim a duração de cada oração. Isso depende de cada um, depende do momento, depende das circunstâncias, né? A oração deve ser encarada como um hábito de oração. Jesus disse que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Né? Jesus falou sobre o dever de orarmos sempre, sem nunca desfalecer. Isso significa o quê, irmãos? É não parar de orar. Ah, mas está demorando a resposta. Aí a gente continua a orar, não importa. A gente vai continuar orando. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está aí, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre, não é uma opção, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Às vezes, irmãos, a demora, né? Às vezes a gente acha que está demorando a resposta e a gente quer desanimar, parar de orar. Mas, irmãos, a gente precisa perseverar na oração. Paulo disse, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar na oração significa o quê? Continue orando, não pare de orar. Paulo disse também, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orai sem parar. Então, a oração deve ser um hábito. Se você não receber aquela bênção que você vai estar buscando, a sua oração, irmãos, não foi perdida, não foi jogada na lata do lixo, não. Se você orou com o coração quebrantado e contrito, a sua oração subiu para o céu como o cheiro de um incenso suave, agradável a Deus. Então, irmãos, não está perdido. Não pense que, porque eu não recebi aquela bênção, então a minha oração foi em vão. Você ganhou muitas outras bênçãos por causa daqueles momentos de oração. A resposta de oração, irmãos, pode ser sim, não ou espere. E em qualquer uma das 3 respostas a gente é vencedor. Em qualquer uma das 3 respostas de Deus, somos vencedores. Se Deus disser sim, amém. Se Deus disser não, amém. Se Deus disser, espere mais um pouco, amém também. Porque quando a gente ora e busca a Deus, a gente está desenvolvendo a nossa comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é o hábito de oração. Não desfaleça, não desanime. A gente batizou agora nas águas, né, como a gente falou domingo, 340 irmãos. E um irmão mandou uma foto para mim, de dois irmãos que foram batizados, inclusive foi eu que batizei todos 2, e ele mandou a foto para mim, dizendo, olha, irmão, pastor Fábio, esses homens aqui eram traficantes perigosos aqui na cidade de Mossoró, e não era assim dos pequenos não, era peixe grande lá dentro do tráfico, mas, irmãos, a mãe deles era crente, e a mãe deles vivia orando por eles, para Jesus salvar, e Jesus salvou, transformou eles agora são nova criatura, e desceram as águas batismais. A oração do santo, do justo, pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é aqui para nós, a oração de uma mãe. Pense numa coisa poderosa, é a oração de uma mãe. É mãe de joelho e filhos de pé. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos filhos, porque Deus, irmãos, é poderoso para transformar. Deus é poderoso para libertar. Deus é poderoso para abrir a mente deles. Quantas pessoas, irmãos, estavam desviados e afastados do caminho do Senhor, e Deus trouxe por causa da oração da serva de Deus, por causa da oração do pai, por causa da oração da mãe. A sua oração nunca é em vão. A sua oração é uma semente que está sendo plantada em uma terra fértil, e ela vai dar o fruto.
ela vai germinar, ela vai dar o fruto, porque você está semeando em terra boa. Glórias ao nome de Jesus. Então aqueles homens estavam ali se batizando, crentes, salvos, transformados. E ali ele mandou também outra foto da mãe. Eu imagino, irmãos, a felicidade daquela mãe, a alegria daquela mãe, porque aqueles 2 filhos estavam perdidos, né? E foram achados por Deus. E ali mandou a foto para mim, eu vi a irmã feliz da vida, alegre, ao lado dos 2 filhos que se batizaram. Irmãos, isso não tem preço. A maior alegria para um pai e uma mãe é ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não importa se ele seja rico ou bem-sucedido na sociedade, mas o mais importante é ser crente. Isso é o que é mais importante. A maior riqueza é ter os filhos na casa do Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, alguns tomam caminhos que não agradam a Deus, se desviam dos caminhos do Senhor, mas os pais não podem desistir de orar pelos seus filhos. Tem que amar sempre, amar sempre. Não é ficar jogando na cara e expulsando eles cada vez mais para longe do Senhor, não. Meu filho, você está desviado, mas eu continuo amando você do mesmo jeito. Você está afastado dos caminhos do Senhor, mas eu vou orar mais ainda por você, porque eu creio num Deus que toca o coração. Eu creio no Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode estar onde estiver, irmãos. O Espírito Santo vai lá, aleluia, e fala com ele. Faz com que a ficha caia e ele perceba, né, na canoa furada que ele embarcou, e ele disse: eu voltarei para a casa do meu pai. Levantar-me-ei e voltarei, aleluia. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, porque Deus é poderoso. O que podemos ganhar com a oração? O principal benefício da oração é a comunhão do crente com Deus. Além disso, Deus concede muitas vitórias ao crente por meio da oração. Tem vitórias nas tentações. Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração te fortalece contra as tentações. Ah, pastor, estou passando muita tentação no meu trabalho. Estou passando muita tentação na escola, na universidade. Mas ore a Deus, que Deus vai te dar força. Vitória diante das perseguições. Já falei aqui, Pedro estava preso, mas a igreja estava orando lá na casa da irmã Maria, aleluia, na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando por Pedro, e Deus deu livramento a Pedro. Vitória contra as enfermidades. A gente leu aqui em Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16, né? Deus dá vitória, né, contra as enfermidades. Nunca podemos, irmãos, desistir de oração. Nunca podemos. Eu estava conversando sexta-feira com o presbítero Rugiano e falando sobre um irmão lá de Nova Betânia, o irmão Elias. Ele é irmão do presbítero Hélio Evangelista. E ele, irmãos, foi acometido de Covid e ficou na situação muito grave. Todo mundo já tinha perdido a esperança. De acordo com os recursos terrenos, tudo que foi feito, que poderia ser feito, foi feito, mas que chegou assim, sabe? Topou, os recursos humanos toparam. Mas, irmãos, o crente é teimoso. Pense na pessoa teimosa, é crente. No bom sentido, irmãos, aleluia. Porque ele crê, ele tem fé, irmãos. A esperança do crente não morre. A última palavra é a de Deus. Mesmo ele vendo o impossível, mesmo não vendo nenhuma luz no fim do túnel, ele sabe que a última palavra é do Senhor, e ele ora, e ele clama a Deus, e se Deus quiser, irmãos, Deus faz um milagre, como fez na vida do nosso irmão. E ele, irmãos, estava muito comprometido a situação dele, e Deus levantou ele daquele leito, e hoje está com a sua família, está caminhando para a casa do Senhor, numa situação que todo mundo já esperava o velório, mas Deus mudou a situação. Então Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Glórias a Deus. Quantas causas, irmãos, a gente acha que é perdida.
quantas coisas a gente acha que não tem mais jeito. Ah, Deus, está demorando, eu não aguento mais. Deus sabe, irmãos, o limite de cada um. Deus sabe até quando a gente pode aguentar. Continue clamando ao Senhor, continue nos pés de Jesus, derramando a sua alma perante o Senhor, que no tempo certo Deus vai agir em seu favor. Ele nem adianta, Ele nem atrasa, Ele chega no tempo certo. Não perca a esperança. Vitória diante de qualquer necessidade. João capítulo 14, vamos encerrar, irmãos. João capítulo 14, versículo 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essa é a promessa de Jesus. 15 e 26 do Evangelho de João. Quando vier, 15 e 16 de João. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então peça ao Pai em nome de Jesus. Não peça em nome dos seus méritos. Deus, eu estou pedindo aqui porque eu tenho reserva no céu. Eu estou aqui orando porque o Senhor sabe, porque eu fiz uma campanha de jejum de 7 dias. Eu jejuei 40 dias e 40 noites. Ó Deus, eu estou aqui reclamando o meu direito, porque eu paguei um preço. Eu esfreguei meu joelho em cima do caroço de milho, de feijão, e eu estou aqui, olha, eu esmurrei o meu corpo, então paguei um preço. Então eu tenho o direito de receber a bênção. Nunca se apresente diante de Deus com uma atitude dessa, porque isso é uma afronta diante de Deus. Dependa da graça de Deus. Você não merece nada, eu não mereço nada, nós não merecemos nada. Temos que fazer a oração do publicano: tem misericórdia de mim, ó Deus. Confie na graça de Deus, não confie nos seus méritos, porque você tem defeitos que nem você sabe, mas Deus sabe. Então Jesus disse: é para pedir em meu nome, é confiando nos méritos de Cristo e não nos nossos méritos. Então, meus irmãos, devemos confiar na resposta de Deus às nossas orações. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve segundo a sua vontade. Então devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude a cada um de nós, irmãos, e vamos continuar crendo em Deus, que através da oração Ele opera maravilhas na nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. E nesse momento, irmãos, antes de encerrar esta oração, já são 9h05, estava com muita vontade de cantar com os irmãos, quando tudo perante o Senhor estiver em fervente oração, vamos cantar, irmãos, é bem curtinho esse hino, vamos cantar, depois 577, chegue, irmão Isaac, o nosso maestro, venha cantar aqui com a igreja esse hino para a gente encerrar o culto de hoje. Ore, irmãos, a Deus. Entre na presença de Deus. Não vá embora agora, não. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
meu ser, Ele controla. Só então hás de Aleluia, ver glória a Deus. que o Senhor tens poder. Aleluia. Quando tudo Entrega no altar da oração a sua causa. Confia no Senhor. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Aleluia, Deus. Abençoe a tua igreja, Jesus. Seu Atenda a oração do teu povo, imenso Senhor. poder Derrama o teu te poder. virá Derrama a tua graça. socorrer Oh, Deus, tu sabes, quando Senhor. todo Aleluia. deixares. Vamos deixar tudo no altar do Senhor, lançando sobre Ele Quando toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor estiver e todo o meu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor nesta noite. A glória a Deus. Se orar, Deus está aqui para ouvir a sua oração. Fale com sem Deus. o Dirija teu a sua oração ao coração, é a paz Aleluia. que o Senhor pode dar. Aleluia. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo Aleluia. deixando no altar. Quando Tudo perante. o Senhor Cante do fundo da sua alma. estiver Converse com Deus neste e momento. todo Se expresse meu diante do ser Senhor. Ele controla. Aleluia. Só então Glória a hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Aleluia. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, o Pai. Irmãos, antes de fazer a oração final,